Alô, alô, escamonautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou conversar com vocês sobre um documentário. Eu tenho falado bastante sobre documentários aqui, esse em especial acabou de sair na Netflix, Privacidade Hackeada. Mas antes, se você não for inscrito, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações e vai nessezinho aqui, ó, que tem outros conteúdos. Estou sempre falando de filmes e séries e de vez em quando os documentários bons aparecem por aí, eu falo de documentário. Então vamos lá conferir. Privacidade hackeada. Se você não sabe o que é isso, se você não ouviu falar, basicamente a narrativa desse documentário vai nos contar a história de como a empresa chamada Cambridge Analytica influenciou os resultados da campanha do Trump nos Estados Unidos, né, a eleição do Trump nos Estados Unidos, e também do Brexit na Inglaterra e também do Bolsonaro aqui no Brasil. A narrativa ela vai ter dois personagens principais. Um é um professor universitário que, quando ele descobriu tudo que os dados dele estavam sendo captados, ele entrou com um processo na justiça, basicamente um habeas data. Isso existe no nosso processo de justiça comum, hoje em dia no Brasil você pode fazer isso, que basicamente é você tem acesso, na realidade você tem direito a qualquer informação que órgãos, empresas e etc. tenham sobre você. E, obviamente, se a empresa se recusar a isso, você pode processá-la e etc. E o que ele faz, na realidade, é iniciar um processo contra a Cambridge Analytica para saber que tipo de informação a Cambridge Analytica tinha dele. E, em paralelo a isso, né, esses processos aconteceram, se eu não me engano, em 2017, 2018, uma funcionária da Cambridge Analytica, na realidade não é só um, né, alguns funcionários vieram falar justamente de como foi a ação da empresa e o que é que ela fez e como ela usou esses dados. E basicamente o que aconteceu foi, a Cambridge Analytica, ela, através daquelas pesquisas de Facebook, ela montou perfis de diversas pessoas, usuários do Facebook, né, obviamente, por exemplo, durante a campanha nos Estados Unidos, isso foi feito nos Estados Unidos, então eu fazia aquela pergunta, você se considera uma pessoa de esquerda ou de direita? Na temática de aborto, você é a favor ou contra? E aí montavam ali vários perfis políticos. Além disso, existiam aqueles vários subtestes, né, aquela coisa do seu signo, essas coisas assim, isso tudo era utilizado para poder coletar dados das pessoas. Mas para além disso, né, por exemplo, se um amigo seu do Facebook fazia um teste desse, a Cambridge Analytica tinha acesso a todas as informações ali de perfil e etc. suas, né? Então, tipo, você não precisava fazer esse teste para que a Cambridge Analytica ganhasse acesso às suas informações também, né? Então, obviamente, quando a gente está falando de redes sociais, Facebook, né, Instagram, a gente está sempre postando coisas, né? Coisas que a gente gosta, que a gente assiste, que a gente consome, nossas opiniões, nossas visões políticas. E basicamente o que essas empresas estão fazendo é montando perfis e vendendo esses dados, essas informações para empresas de publicidade, para que elas possam fazer publicidades direcionadas. Tanto que o documentário ele começa fazendo aquela pergunta que você provavelmente já fez, que é, às vezes você estava conversando com alguém sobre alguma coisa que você está querendo comprar, que você estava pensando, e quando você olha seu celular, tá lá uma propaganda no Instagram, no Facebook, ou seja, em qualquer canto, daquela coisa que você acabou de conversar e você fica com aquela terrível sensação de que o seu microfone tá sendo hackeado, né? E que eles estão ouvindo o que você tá falando. Mas a coisa ela vai um pouco além disso. A verdade é que, com a quantidade de informações que a gente tem, né, na realidade que eles têm da gente, eles conseguem antecipar coisas que a gente vai querer e mostrar essa coisa pra gente. Então, para você ter noção do nível de absurdo que isso chega, né? Então, eles já estão tão dentro da nossa psique, da análise do nosso comportamento, que eles conseguem antecipar os nossos gostos e os nossos desejos e assim direcionar a publicidade. Obviamente, isso não funciona 100%, mas tem uma eficácia muito grande. Não é à toa que eu acredito que a maioria de vocês tenha tido essa sensação de que estavam ouvindo seu microfone porque mostraram para você uma coisa que você tinha acabado de falar que você queria. Então, basicamente, o que eles fizeram, né, e isso foi o que gerou o processo, que gerou o fechamento da agência, né, da Cambridge Analytica, no fim das contas, e os processos contra ela, no caso dos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem como funciona a eleição lá, mas basicamente existem os colégios eleitorais. Então, assim, se você vê cada estado dos Estados Unidos, ele tem uma quantidade de votos. Então, tipo, o Arizona tem 30 votos, o estado de Nova York tem 50 votos, o estado de Washington tem 40 votos. Isso é distribuído de maneira diferente, né? Cada estado, eu acho que isso tem a ver com a quantidade de população, relevância econômica e etc., conta uma quantidade de votos. E aí o que acontece se o candidato é o mais votado nesse estado, ele ganha todos os votos do estado, ele ganha aquele colegiado inteiro.
Tanto que isso aconteceu o que aconteceu na última eleição lá, que foi a Hillary Clinton teve mais votos em números do que o Trump, mas o Trump ganhou porque ele ganhou os estados mais importantes que tinham mais votos, então ele ganhou aqueles estados. Então é um processo eleitoral muito curioso, mas isso serviu para que a eficiência do trabalho da Cambridge fosse grande. Em que sentido? Ela ia nos estados mais importantes, foi nos estados mais importantes dos Estados Unidos, separou os distritos e aí eles compravam anúncios de Facebook. Pra você ter uma ideia da diferença, a campanha Trump comprava, em média, $1 milhão em anúncios do Facebook por dia, enquanto a campanha da Hillary Clinton comprava $18 mil. Então, e eles focaram justamente nesses estados que eram os estados mais importantes, e eles foram nesses estados mais importantes e pegaram as pessoas que eles chamavam de indecisos, basicamente. Eram as pessoas que ainda não tinham tanta certeza, mas que eles poderiam mudar o voto, e eles focaram a campanha. Então, a eleição dos Estados Unidos ela foi decidida por 70 mil votos. Então, claramente, isso influenciou diretamente. E como é que eles faziam isso? Então, basicamente, eles iam nessas pessoas que estavam indecisas e você coloca publicidade, você fazia artigos falsos, né? Ou, na realidade, até podia variar, né? Artigos verdadeiros ou falsos. Então, por exemplo, eu sou contra aborto. E aí, eu recebo uma publicidade no Facebook dizendo que a Hillary Clinton é a favor do aborto e o Trump é contra o aborto. Então, eu ia receber, sabe, tipo, todas as coisas que iam ali, que eram sensíveis a mim, eu ia receber publicidades direcionadas nesse sentido, que reforçavam que o Trump era pró as coisas que eu acreditava e a Hillary era contra as coisas que eu acreditava, independente disso ser verdade ou não, né? Eu ia estar recebendo essa infinidade de artigos. Então, eles trabalharam essa questão da construção dos perfis muito bem e direcionaram a publicidade muito bem. E o que levantou, né, a grande pergunta que isso levantou nunca mais a gente vai conseguir ter eleições democráticas, né, dentro do espaço democrático, reais. Por quê? Porque as pessoas vão estar em redes sociais. Uma coisa que, por exemplo, a Cambridge Analytica percebeu e isso é um fato, né? Já, na realidade, estudos antropológicos e sociológicos já mostram isso, que as pessoas não votam por propostas, por pauta, por nada disso. A massa, né, a massa do eleitorado, ela vota baseada em emoção e afirmação do conjunto social dela. Então, e as pessoas não sabem verificar informação na internet, a verdade é essa, a gente vê cada vez mais. O fake news virou uma coisa notória justamente por essa incapacidade da gente de saber verificar ou não o que é informação real, o que não é. Você vê o tempo inteiro, eu já fiz, eu acho que acredito que você já fez, já tenha compartilhado uma notícia que depois você viu que não era real. Então, quando está mexendo ali com as nossas emoções, né, com nossos sentimentos, com as nossas crenças, né, especialmente quando se trata, por exemplo, de uma situação inflamada política, quando a gente está tendo hoje em dia esse momento de sectarismo, né, de divisão muito acirrada dentro do cenário político, se você vê uma coisa que fala mal ali do candidato que você é contra, você vai estar muito mais com vontade de compartilhar aquilo ali, muitas vezes sem verificar a veracidade daquilo ou não. Então, se usando de todo esse sentimento, né, desse zeitgeist, desse espírito desse tempo que está inflamado, eles conseguiram manipular várias pessoas através disso. Aqui no Brasil, né, isso foi feito não pelo Facebook, sim pelo WhatsApp, né, que, por sinal, o diretor da campanha do Trump, Steve Bannon, que era da Cambridge Analytica, veio para ajudar a campanha do Bolsonaro no Brasil, e eles utilizaram o WhatsApp, né? E eles disparavam milhares e milhares de mensagens, centenas de milhares de grupos todos os dias com fake news, né? A gente viu aí as famigeradas mamadeiras de piroca, né? A Pablo Vittar, grávida do Lula, ia organizar a prisão, a fuga em massa da prisão. Essas são coisas mais loucas e absurdas que qualquer pessoa com mínimo de informação não acreditaria, mas quando você, por exemplo, não tem tanta informação e recebe essa mensagem de uma pessoa, sei lá, do sua mãe, do seu pai, do seu avô, do seu tio, do seu primo, ou de uma pessoa que você conhece, confia, acaba dando uma credibilidade que a mensagem não necessariamente tem por si. Nosso direito sobre as informações que as empresas têm sobre a gente é um direito humano. Então as empresas não podem estar vendendo essas informações avulso, né? Então essa é a grande coisa que está em pauta, em disputa. E a outra coisa é como ter eleições no espaço democrático, na democracia,
num cenário onde a fake news e essa difusão de informação é algo completamente fora do controle e que você tem, por exemplo, uma coisa como o Facebook, que 50%, 60%, 70% da população dos países, pelo menos hoje em dia, que tem acesso massivo à internet, estão dentro, né? Que bilhões de pessoas estão dentro e que tem um efeito direto, como a gente viu nos Estados Unidos, que talvez seja uma das democracias mais sólidas, né, do mundo, sendo influenciadas por um mecanismo como esse. Então, coloca em xeque a própria estrutura da democracia como a gente conhece ela. É um documentário fantástico, né? A narrativa muito bem construída. A gente vai ver justamente os depoimentos desses funcionários da empresa e como, né, falando justamente como eles usaram esses dados, essas informações para influenciar e para difundir fake news e para poder construir uma situação mais favorável para o candidato que tinha contratado a empresa. E isso não só nos Estados Unidos, né? Tem vários outros exemplos de coisas que a Cambridge Analytica fez que você vai ficar chocado. Assim. É realmente um documentário super interessante e, mais uma vez, né, um documentário que diz muito sobre a nossa política atual, né, sobre o momento presente do Brasil. Então, se você gosta, por exemplo, de documentário falando sobre política, eu fiz uma lista aqui, ó, tem aqui a listinha com 4 documentários falando justamente sobre questão política, na realidade que tratam de política e que, para você entender, por exemplo, um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo no mundo hoje em dia, né? Essa grande divisão aí de esquerda e direita, essa ascensão de uma extrema-direita, esses documentários falam muito bem e eu indico eles aqui. Na realidade, é realmente bem amplo, né? Como esse documentário é extremamente importante para a gente conhecer a realidade, esses outros 4 também são. Então fica aqui, ó, no izinho, você vai encontrar. Ou então na tela final, ela vai estar aqui em algum lugar, você vai encontrar esse vídeo para você assistir. A gente se vê na próxima e tchau!